graça e paz. Só ainda está entrando. E Alane, Reinaldo, graça e paz, paz do Senhor, os irmãos que vão entrando aí. Vocês estão me ouvindo bem? Sinalize aí, Alane, Reinaldo, se estão me ouvindo bem. Pronto, ok. Bom, paz do Senhor para vocês dois. Vamos aguardando aí mais alguns segundos, né? Até o pessoal ir entrando. Tanto aqui pelo nosso Facebook como no Instagram. Vamos estar aguardando só alguns segundos aí para a gente iniciar de fato. Nossa irmã Alzilma. Deus abençoe, irmã Alzilma. E nossa diaconisa Rose entrando nesse momento. Deus abençoe. Helenilda e Ozemi, toda a família, né, lá de seu Azaí, nesse momento também conosco. Muito bem. Aqui pelo Facebook entrou um amigo nosso aí já de algumas datas. Esteve aqui conosco, já deu uma saudação aqui. Chame pelo de Alane, ok, Ló? Pode deixar, quando a gente for chamar assim eu vou acessar aí pelo de Alane, sim. Bom, gente, então, graça e paz, né, da parte do nosso Deus. Nossa irmã Maria José já entrando também nesse momento. Que Deus assim nos dê realmente mais uma noite, né, de bênção, mais uma live abençoada para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E nós vamos estar convidando vocês para estarem abrindo aí o CTP, nosso cenário, né, no número 32. Talvez alguns não conheçam, mas aí a presbítera Marta vai estar assim, cantando conosco aí, né? É um hino bonito, muito rico em mensagem e muito ideal também para esse momento de início de culto. Deus consolador enlaça Deus fiéis deste lugar, esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Amém.
Amém, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Desejamos mais uma vez que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, né? Ricamente, hoje e sempre. E nesse momento aí vamos orar. Oração de invocação. Nós vamos pedir então que o nosso Deus nos abençoe mais esta live, né, que estamos realizando. Que tudo que seja feito aqui seja feito para a honra, glória do nosso Deus, né? Pedir à presbítera Marta que ela possa nos elevar a Deus em oração nesse momento. Pai de amor, Pai de infinita bondade, neste momento nós estamos aqui. E nós, neste momento, queremos te agradecer por esse momento em que vamos cultuar a Ti. E nós te pedimos, ó Deus, como terminamos de cantar, venha abençoar o nosso culto, Senhor. Que o nosso louvor, toda a nossa gratidão, as nossas petições, chega até Teu trono sagrado como som agradável. Ó Deus, fala poderosamente através do Teu Filho, que irá ministrar a palavra nesta noite. Pai, que nós possamos Te adorar intensamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já convidamos então para que vocês possam assim estar abrindo suas Bíblias lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 22, versículos 1 ao 14. Nós vamos convidar nesse momento a nossa irmã Maria José, que vai estar conosco, né? Maria José vai estar entrando aí conosco para conduzir essa leitura. Gênesis capítulo 22, de 1 a 14. Vamos aguardar aí nossa irmã concretizar aí a conexão. Graça e paz, Dona Maria, tudo bem? Tudo. Como é que tá Ninho e Vitória? Tão bem, Ninho tá trabalhando, não chegou ainda não. Tá certo. Pronto, então, conforme anunciado, né? O nosso irmão Juan está entrando aí nesse momento. Deus abençoe, Juan. E conforme anunciado, Gênesis 22, de 1 a 14, a irmã já pode ler aí conosco. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos,
viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, minha irmã Maria. Que Deus abençoe. Como é que está a Amém. família lá? Já teve notícia hoje? Já está todo mundo bem, graças a Deus. Não precisaram ir para o hospital, não, estão em casa. Glória a Pronto, Deus. glória a Graças Deus. a Nós Deus. vamos continuar em oração, né? Para que nada de mal realmente. Amém. Obrigada pelas orações. Continue conosco Obrigada. aí. Vamos dar sequência aqui ao culto. Tá bom. Pronto, saudamos também aí com a paz do Senhor os irmãos aí, Lúcio, né, que entrou nesse momento, a irmã Márcia Lima, Hortência, já estão se somando conosco aí, que Deus assim abençoe vocês também ricamente. Ao mesmo tempo também que convidamos para que os irmãos e irmãs abram aí seus inários, CTP número 220, só não lembro agora o título, a orar no Senhor, né? Então, é um cântico que ele nos fala justamente da importância que tem a oração em nossas vidas. Nós vamos adorar a Deus com esse cântico nesse momento. A orar no Senhor, encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas depois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração, a orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossa vida vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Amém. Louvado seja Deus. Tem aqui só uma correção aqui. Hortência é Noêmia, mãe de Ló. Ok, então, a mãe do nosso irmão Ló. Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Prazer tê-la conosco aí, né? Mais uma vez, ainda que de forma um pouco mais distante, mas a tecnologia aí nos aproxima. E nesse momento, conforme disse as letras desse hino, nós vamos orar, né? Oração agora de quê? De intercessão. Nós vamos estar intercedendo por alguns enfermos, por algumas situações. O pessoal da CIPES entrando aí conosco nesse momento. Deus abençoe. Nossos irmãos ali da segunda IPI de Socorro, né? Igreja lá pastoreada pelo pastor Everaldino. Nosso irmão Paulo aí entrando nesse momento também. Deus assim abençoe. E para essa oração de intercessão, vamos convidar nosso irmão Ló. Vamos convidar aqui o irmão Ló para que ele esteja aqui orando conosco.
paz, meu irmão. Opa, Pai do Senhor, meu irmão Ló, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. E vocês? Tudo jóia. Tudo bem. Muito bem. Ló, nós vamos orar nesse momento. Aí nós vamos estar orando assim. Mesmo que você não lembre os nomes, tá certo? Mas nós vamos estar orando aí pela irmã Rita, pela irmã Leda, pela irmã Eliane, a irmã Raimunda, a irmã Josefa, lá do povoado Boa Vista, e também pela recuperação ainda de Benaia, né? Questão do pé dele ainda caminhando, Ele mas vai tirar amanhã o gesso. já vai tirar amanhã. Pronto. Vai Vai tirar e estar. fazer a revisão, né? Certo, Pra ver certo. como tá. Pronto. Aí mesmo que você não lembre dos nomes, mesmo que você não lembre dos nomes, você vai interceder, tá bom? Incluindo aí também os parentes da nossa irmã Alane e da irmã Maria José. Enfim, as pessoas que Deus de repente colocar também que não nos chegou aqui ao conhecimento, né? Nosso irmão Reinaldo, né? Também que está aí nessa fase de quarentena. Mas vamos orar nesse momento. O irmão fica à vontade aí para a gente interceder. Senhor Deus, Pai soberano, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento de estarmos aqui pedindo a sua permissão, Senhor, para que o Senhor interceda pela vida dos nossos irmãos. Que o Senhor restaure a saúde de cada irmão, Senhor, que precisa da sua restauração física. A nossa irmã Josefa, a irmã Eliene, a irmã Rita, o irmão Reinaldo, Pedro Benaia, que amanhã o Senhor traga um resultado positivo sobre o pé dele, Amém. que irá fazer a revisão, Senhor. E que o Senhor também, Pai, cuide da vida da família da Alane, que o Senhor esteja cuidando da mãe, da avó, da irmã, de todos que estão precisando da sua recuperação também. Da irmã de Maria José, Senhor, que o Senhor esteja também cuidando, fortalecendo todos que estão com essa suspeita desse problema, que o Senhor fortaleça, para não precisar chegar a gravidade nenhuma, Senhor. Sabemos que contigo tudo venceremos. Pai, também peço pela irmã Leda, pelos demais irmãos que estão precisando da sua restauração física. Amém. E também, Pai, eu peço que o Senhor conserve a nossa saúde, de todos que estamos com a saúde perfeita, que o Senhor continue a nos conservar, nos proteger e nos guiar. Que todos nós, nossos irmãos, nossa igreja, precisamos estar na luta desse dia a dia, no trabalho secular, em tudo. Que o Senhor esteja sendo nosso protetor contra qualquer enfermidade, inclusive o Covid, Senhor. Sabemos que com o Senhor venceremos tudo. Então, Pai, eu te agradeço por tudo que já tem feito em nossas vidas e na vida de nossos irmãos. E tudo que o Senhor irá fazer. Desde já eu te agradeço. No nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, Ló. Obrigado, Ló, pela participação aí. Nesse momento, né, nossa irmã Alane vai estar também conosco, né? Sim, Senhor. Na mesma conexão aí, vamos ter nossa irmã Alane, ela vai estar Vira a câmera. conosco aí. E eu já convido para que os irmãos e irmãs abram suas Bíblias. Romanos capítulo 6, dos versos 12 ao 23. A você que entra conosco aí pelo Instagram nesse momento, que Deus assim abençoe, viu, suas vidas. Tudo bem, Alane? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está aí seu Walter, Clarinha? Tá bem, Clarinha tá me filmando, tá todo mundo bem aqui, graças a Deus. Então, conforme anunciado, Romanos capítulo 6, versos 12 ao 23, a irmã Alane vai conduzir para nós essa leitura. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabemos que daquele
a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para que a morte, ou da obediência para a justiça, mas a graça de Deus, porque, outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina e que foste entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Alana, Deus abençoe, viu? Pela Amém. ação. Continuamos orando aí por sua família. Já teve notícia hoje deles? Graças a Deus, vovó tá melhorzinha, minha irmã, o bebê tá bem na barriga, né? E minha mãe também tá melhorzinha. Vamos fazer o teste segunda-feira. Com fé em Deus, né? Toda essa tempestade vai passar, em nome de Jesus. Tá certo. Nós vamos continuar orando, né? De qualquer forma, mas fique com a gente aí, viu? Deus abençoe. Amém. Obrigado aí. Então, vamos Massa, desconectar que caça. Isso. a joia. Obrigada. Pronto, amados irmãos e irmãs. Então, dando sequência à nossa live, convidamos para que você esteja abrindo aí o seu inário, né? Nosso CTP número 100. Uma invocação para a leitura bíblica. É um hino muito utilizado assim antes de pregação, né? Quem não conhece vai ter oportunidade de conhecer agora. Quem já sabe vai só revisar, né? Enquanto Salvador teu livro lê, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor, meditar do teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Na vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. 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 Louvado seja Deus, né? E nesse momento nós vamos passar para a mensagem, né? A mensagem do nosso Deus nessa noite. Ao passo que nós convidamos para que você esteja assim abrindo as suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 15.
1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o verso de número 58. 1 Coríntios 15, 58. O texto ele nos diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Algumas traduções vão dizer aí para vocês, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, né? Ou o vosso trabalho não é vão. Então, nossa mensagem nessa noite vai se basear justamente dentro desse versículo aí. A igreja de Corinto, ela sempre foi, assim, em muitos momentos, uma igreja bastante problemática. Não era à toa que Paulo, vez por outra, estava sempre escrevendo, sempre exortando o pessoal ali. E diversas situações assim difíceis aconteciam entre os crentes ali de Corinto, da igreja em Coríntios, né? Por exemplo, não era raro assim problemas de relacionamento entre eles. Não eram raros também os momentos em que membros da igreja ficavam se dividindo em, digamos assim, tomando partido por pessoas, né, por lideranças. Aí os irmãos vão lembrar muito daquele trecho onde algumas pessoas diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: não, eu sou de Pedro, né? Então, constantemente a igreja entrava em probleminhas aí desse tipo. Entrava também em situações, muitas das vezes, como era uma igreja assim, com pessoas muito ricas, acontecia também, de muitas das vezes, essas pessoas mais ricas desprezarem aquelas também que eram mais humildes economicamente. Principalmente ali na questão da distribuição da Santa Ceia, né? Que alguns chegavam, já comiam tudo logo, quem chegava depois ficava sem. Ou seja, além de tudo isso, era uma igreja também que sofria com ensinamentos falsos ou falsas doutrinas. E isso sempre foi uma pedra ruim, né, digamos, para a igreja de Deus, porque as doutrinas falsas ou os falsos ensinamentos da Bíblia, como muita gente ensinava de maneira errada em várias igrejas ali, isso às vezes acabava atrapalhando o desenvolvimento da fé de muitos irmãos. Uma vez que você ensinava a Bíblia de forma assim, distorcendo o ensino realmente, alguns faziam isso para que as pessoas passassem a seguir eles mesmos. Ou seja, eram situações que iam acontecendo na igreja e que essas situações elas contribuíam para desmotivar a fé das pessoas. De fato, quando você está numa igreja onde pessoas ficam em choque umas com as outras, um probleminha de relacionamento umas com as outras, aí vem gente e ensina a Bíblia distorcendo o ensino bíblico verdadeiro, e aquela coisa, pessoas que se achavam melhores que as outras. Então tudo isso contribuía, de certa forma, para minar a fé dos irmãos, para desmotivar, né? Para colocar assim em seus corações que de repente não valia a pena seguir o evangelho, já que era um ambiente, e a igreja de Corinto era muito problemática. Então era natural que as pessoas de repente até viessem a pensar: bom, o que é que eu estou fazendo aqui? E é por isso então que Paulo ele escreve aí esse versículo, justamente no final do capítulo 15, aonde ele vai tratar durante todo o capítulo sobre a questão da ressurreição. Depois os irmãos e irmãs poderão ler com mais calma em suas casas. E para nós hoje à noite, o que é que a palavra de Deus ela vai nos ensinar? Primeiro ponto, que nós precisamos ser firmes e sermos constantes. Conforme aí o verso 58, na primeira parte aí do versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. E de fato, para você aí que nos ouve nesse momento, servir a Deus requer firmeza, requer determinação da nossa parte. Servir a Deus requer constância naquilo que a gente faz,
dentro do seu reino. A gente não pode estar servindo a Deus, e se é isso o nosso caso, é um momento aí para a gente começar a repensar. A gente não pode estar servindo a Deus de forma oscilando, né? Hoje eu vou trabalhar, vou fazer muito para o reino de Deus, vou fazer muito pela igreja, aí quando é amanhã, eu não consigo, acho que eu vou sair da igreja, não dá para mim, estar no evangelho é muito difícil. A gente não pode, amado irmão, amada irmã, pensar dessa forma. O servo e a serva de Deus precisa ter firmeza e constância nesse caminho que ele e ela decidiu abraçar e seguir ao lado do Senhor. Um exemplo muito interessante sobre essa questão de ser firme e constante na obra de Deus está lá no livro de Josué 1:6. Interessante, Josué 1:6, Deus justamente vai dizer a Josué: ser forte e muito corajoso, porque você fará este povo entrar na terra em que eu prometi dar, né, aí a Moisés e aos seus pais. Ser forte e muito corajoso, foi o que Deus disse a Josué. Amados irmãos, vamos pensar aqui. Quando Moisés saiu do Egito com o povo, né, que Deus havia feito a libertação do povo ali, segundo estimativas, foi mais ou menos em torno de 3 milhões de pessoas que saíram junto com Moisés. Liderar um povo desse tamanho não é fácil. E aí Moisés teve toda uma dificuldade no deserto. Houve um momento aí que seu sogro, Jetro, né, chegou, lhe deu alguma orientação para que ele estabelecesse uma liderança um pouco mais numerosa, para que ele conseguisse aí levar melhor essa função. Só que Moisés teve uma liderança abençoada por Deus, teve o respeito do povo, apesar que em muitos momentos o povo também foi um pouco rebelde. Porém, chegou o momento que Moisés, ele morreu. E agora Josué recebe da parte de Deus essa tarefa, essa missão, né? Seja forte e muito corajoso, porque você vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi dar. Ou seja, era uma tarefa gigante. Não sei se naquele momento haviam ainda os mesmos 3 milhões de pessoas, ou se já tinha muito mais do que isso, mas de qualquer forma não era uma missão tão fácil. Até porque Josué ele acompanhou a trajetória ali de Moisés e ele viu as dificuldades que Moisés enfrentou. Mas Deus disse ali a Josué justamente isso: seja forte e muito corajoso. Amados irmãos, amadas irmãs, o que aconteceria se Josué simplesmente dissesse ali ou no dia seguinte: não, esse negócio não dá para mim não. Aí, olha assim, eu tô caindo fora, veja aí outra pessoa, tô fora, aí não dá para mim não isso aí. Certamente, claro, Deus iria levantar outra pessoa para que assim estivesse fazendo. Mas o que aconteceria se cada liderança de Israel, se cada liderança do povo de Deus agisse dessa forma? Para uma missão desse tipo, para uma tarefa desse tamanho, era necessário ser firme e ser constante. E muitas das vezes, trazendo um pouquinho aqui para os nossos dias, certas coisas, muitas das vezes, em nossas comunidades, elas não avançam de maneira um pouco melhor, ou não avançam como deveria avançar, porque muitas das vezes nós não agimos com firmeza e constância na obra de Deus. É algo para a gente pensar isso aí. Essas dificuldades não estavam restritas apenas a Moisés, lá no Antigo Testamento, ou apenas ao apóstolo Paulo no Novo Testamento. Nos dias de hoje, a igreja enfrenta também dificuldades. A igreja enfrenta, muitas das vezes, problemas de relacionamento. A igreja enfrenta, muitas das vezes, desânimo. Só que já pensou se a gente simplesmente começa a agir dessa forma? Quem vai fazer a obra de Deus? E Deus tem nos chamado para isso. Não são os anjos que vão descer para fazer. Somos nós que teremos que fazer. O segundo ponto que nós podemos aprender também aí com o apóstolo Paulo é
que nós precisamos também sempre sermos atuantes na obra, conforme o verso 58 ainda, na segunda parte do versículo. Paulo lhe diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, né? Isso a gente conversou agora, sempre atuantes na obra do Senhor. E aí a gente vai poder aqui conversar um pouco, ser atuante na obra do Senhor. Tanto a você aí que está conosco nesse momento, pelo Facebook, vocês aí do Instagram. O que é ser atuante na obra do Senhor? Primeiramente, o que vem a ser a obra do Senhor? Tudo aquilo que fazemos para o reino de Deus é obra do Senhor. Se você, de repente, na igreja, ajuda na limpeza do templo, se você, de repente, na igreja, ajuda na ornamentação, ajuda até em diversas outras atividades, assim, mais, digamos, pode não ser, muitas das vezes, na área de ensino, pode não ser à frente de algum grupo, mas você organizando, ajudando, arrumando uma coisa, arrumando outra, você, de certa forma, também está contribuindo para a obra de Deus. Mas não é só isso. Deus tem para cada um de nós algo ainda muito maior, além disso que nós já fazemos pelo seu reino. Por exemplo, Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, veja o que é que a palavra vai nos dizer, veja o que é que Jesus mesmo vai falar para os seus discípulos. Ele vai dizer o seguinte, Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Né? Então é interessante que, destacando aqui, nesses versículos 19 ao 20, Jesus diz aos discípulos ali, ide, fazei discípulos, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando para que eles obedeçam tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Ou seja, a obra de Deus, ela não está restrita ou ela não está limitada apenas ao pastor da igreja. A obra de Deus, ela não está restrita ou limitada apenas ao presbítero da igreja, ou à presbítera da igreja, ou à pastora da igreja, ou ao missionário ou à missionária da igreja. A obra de Deus está justamente para os seus discípulos. E quem são os discípulos de Jesus? São aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e que hoje devem viver seguindo os seus passos, seguindo os seus caminhos. Ou seja, isso inclui a mim, a presbítera Marta, a cada um de vocês e a tantos quantos também o Senhor vier a chamar ainda, vier a trazer a sua salvação. Ou seja, essa questão de que fazer a obra de Deus é só para quem sabe pregar ou dirigir um culto, não. Toda pessoa que diz ser cristã, ela deve ser um discípulo e uma discípula do Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, você quando abraçou a fé em Jesus, quando você levantou sua mão, né, e disse que agora eu sou de Cristo, né? Muita gente hoje faz isso, eu sou de Cristo, né? Eu sou de Jesus. Mas ser de Jesus é ser discípulo, e ser discípulo é ser aluno. E ser aluno é porque existe alguém que é professor e mestre sobre ele. E ele tem que seguir o ensinamento do professor e daquele mestre. Então, para mim e para cada um de vocês, há uma grande responsabilidade. Nós não podemos, então, simplesmente cruzar os braços e deixar que a liderança da igreja faça tudo. Porque você é a igreja de Deus e você é discípulo e discípula do Senhor. Por isso, então, você, eu, nós, devemos ser atuantes na obra do Senhor. Os irmãos aí do Facebook também serve isso aí para vocês também, viu?
Todos nós precisamos ser atuantes. Irmã Betânia, Deus abençoe aí conosco, né, aqui pelo Facebook. Obrigado aí por sua presença. E é dessa forma, irmãos, que a gente precisa, então, repensar a nossa caminhada. E muitas das vezes, a gente encontra pessoas assim que estão na igreja já há alguns anos, inclusive, e estão assim meio assim que disperso, meio assim que está ali, mas não sabe por que é que está ali. Veja bem, Jesus ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser seus discípulos. E isso traz para nós, é uma bênção maravilhosa, sim, claro que é uma bênção maravilhosa. Como a irmã coloca aqui, é árduo estar à frente da igreja, é árduo estar à frente de uma igreja, com certeza, e é árduo também, nos dias de hoje, nós sermos servos de Deus diante de um mundo tão mau. Mas nós somos chamados para isso. E a gente precisa abraçar isso aí. Especificamente para a igreja de Lagarto, né? Nós estamos aí anunciando aos irmãos aí já durante uma semana que, se Deus assim permitir, no final do ano, a nossa congregação ela vai ser formada, vai ser organizada em igreja. Mas e qual vai ser o seu papel e o meu papel? Qual será o nosso papel nisso aí? Formar uma igreja, organizar uma igreja é algo de muita responsabilidade. A gente vai organizar a igreja para continuar assim? Ou vamos organizar a igreja para que apenas a liderança faça tudo e eu, quando eu quiser, eu vou lá. Se eu não quiser também, eu não vou e está tudo certo? É dessa forma que a gente quer ver o reino de Deus expandir, que a gente quer ver o reino de Deus desenvolver, que a gente quer ver a igreja crescer em quantidade de pessoas salvas pelo Senhor e em qualidade também, em pessoas que se consagram, oram, que aprendem a Bíblia, que dão as mãos para a gente trabalhar pelo reino de Deus. Ou seja, a responsabilidade não é pouca. E não é só sobre o pastor. Cada um de vocês foi chamado para isso também. E a gente precisa repensar. Um terceiro ponto, automaticamente aí, é que em Deus o nosso trabalho ele tem valor. Conforme ainda o verso 58 lá de Coríntios, que acabamos de ler, né? O apóstolo Paulo ele termina: sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, ou sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão, ou seja, o seu trabalho não é à toa. Ainda que de repente muitas pessoas, ou até algumas lideranças, de repente podem não lhe dar o devido valor. De repente até pessoas ao seu redor desprezam o que você faz dentro da igreja. Mas saiba de uma coisa: o que você faz pelo reino de Deus, Deus valoriza. Pode ser uma função simples. Eu não sei pregar, eu não sei dirigir um culto, eu não sei ir lá na frente para cantar um louvor para Deus. Mas se você buscar o Senhor em oração, na leitura da palavra, Deus mesmo vai lhe dirigir os passos através do Espírito Santo e você vai saber o que fazer para o reino de Deus e como fazer. Porque Deus mesmo vai estar guiando você nesse processo. Agora, é necessário que a gente tenha disponibilidade para isso. É necessário que eu tenha mais de Deus e menos de mim. É necessário aí que eu saia um pouquinho de cena e deixe que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, deixe que o Espírito Santo me conduza para que a gente esteja assim buscando a presença de Deus e entendendo aquilo que Deus quer para nós, né? Ou seja, como Jesus disse lá aos seus discípulos: ide, façam discípulos de todas as nações. Ou seja, nós podemos fazer discípulos. De que forma? Dando testemunho, nos consagrando a Deus, orando ao Senhor, que através da oração pessoas são abençoadas, situações, né, males são desfeitos através da oração. Muita gente é abençoada no momento que você ora ao Senhor.
E de repente, aquilo que você pode não saber pregar, pode não saber cantar, mas Deus, através do seu Espírito, pode lhe dirigir, pode lhe conduzir exatamente para que você faça muita coisa e você seja bem atuante para o reino de Deus. Na sua igreja local, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, ou seja, todos nós temos muito o que fazer para o reino de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, essa é a palavra do nosso Deus nessa noite para nós. Para nós aqui da congregação de Lagarto, né? Estamos aí, se Deus assim permitir, em dezembro, chegando aí esse momento da organização da igreja. Um momento importante para a gente. Um momento abençoador. Já tem pessoas da congregação que já há 5 anos estão aguardando por esse momento. E ele está chegando, se Deus quiser. Amém. Mas qual vai ser a sua atitude para que isso se torne realidade? Vá pensando nisso. Porque todos nós somos importantes. O pastor da igreja, para que ele conduza bem a igreja, ele precisa que a sua liderança ande de mãos dadas com ele. A liderança, para andar bem na igreja, precisa que os demais membros e congregados deem as mãos e ajudem a liderança da igreja também. Ou seja, é algo que nós vamos dar as mãos uns aos outros para a gente poder caminhar. E Deus, mais uma vez, ser glorificado em nossas vidas. Amém. Amém? Mas que Deus nos abençoe, então, em nome de Jesus. E vamos cantar, vamos adorar a Deus com mais um cântico, né? Não sei se a presbítera Marta tem algum... Que é isso? Que você não gosta de pensar? Não. Mas bom, vamos anunciar. Nós vamos cantar mais um cântico, pode abrir aí o seu inário. CTP número 248, né? Nós vamos fazer dele uma oração para que Deus nos ajude a sermos vasos novos nas suas mãos, para estarmos assim mais dispostos para a sua obra. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso das mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Modela-me, transforma o meu ser,
és em mim escolhido para demonstrar amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus. Né? Então, nós vamos estar aqui passando por alguns avisos antes da gente encerrar. Para os irmãos que assim fizeram as suas inscrições, né? Amanhã nós vamos ter o nosso CTL a partir das 7h30 da noite. A plataforma no Google Meet já estará aberta. Aqueles que fizeram a inscrição já receberam certamente o link. O tema desse encontro do CTL vai ser a prática constante da oração, né? A importância da prática constante da oração. Transmitida aí pelo pastor Alexandro, lá da Terceira IPI. Certamente serão momentos abençoadores e que os irmãos que estarão participando certamente vão ser muito abençoados. Aqueles também que não vão ter a condição de participar, Deus também continuará abençoando as suas vidas sem nenhum problema, certo? Próximo domingo, se Deus assim permitir, o nosso culto, através das lives aí, será no horário das 18h30, tá bom? Então, no domingo, se Deus assim permitir, estaremos juntos. Os irmãos que puderem, que não estarão no CTL, domingo de manhã tem a Escola Bíblica Dominical com o pastor Gesiel, dá pelo perfil do pastor, tá ok? E nós vamos continuar orando em nossos lares, pela nossa congregação, pelos irmãos e irmãs que estão precisando aí. Irmã Maria Souza, muito obrigado aí mais uma vez, nos acompanhar, entrou aí por último, né, conosco. A vocês aqui no nosso Facebook também, Deus os abençoe. Nós vamos orar, dando assim também a bênção do Senhor sobre a sua igreja. Amado Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite na tua presença. Que o Senhor, Deus, conceda uma noite de paz, uma noite de proteção sobre cada irmão e irmã, sobre cada um dos teus servos e servas que nessa noite puderam assistir a essa programação. Amado Deus, que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos dê uma noite de bênção, ainda um final de semana também cheio da tua presença. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo estejam, amados irmãos e irmãs, sobre as suas vidas, todos os seus parentes, todas as áreas de sua vida, hoje e sempre. Amém. Amém. Lembrando, amados irmãos, nosso templo está fechado, mas a congregação permanece em missão. Tá bom? Amém. Deus nos abençoe. Tenha uma Haja Cristo excelente para noite, todos. em nome de Jesus. Amém. Amém.